Oi, turma, lá vamos nós. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, capítulo 15, Permanece Alegre. Hoje de manhã eu estava conversando isso com uma amiga que para mim é mais do que uma amiga, é como se fosse uma filha. Independente das situações que a gente vive, a gente tem que estar com alegria, né? É lógico que não é todo dia que a gente está com um sorrisão aberto, mas a gente tem que se esforçar. E eu acho que o texto vai falar sobre isso. Não li ele, e já vi que as palavras hoje são daquelas de torcer o cérebro, mas vamos lá. E o Mike tá participando hoje da leitura, tá? Vocês estão escutando meu cachorro aí? Pois é. E eu não vou gravar outro vídeo, não. Bora! Periodicamente, o planeta terrestre experimenta os camartelos gigantescos da sua aparente destruição. Fenômenos sísmicos terríveis fragmentam as suas estruturas pétreas, comburem metais, zigue-zagueiam em danças de energias formidandas, dilatam-se e contraem-se em terríveis movimentos inesperados, ameaçando tudo de extinção, ou seja, calamidade total. Espera-se, graças aos fatores avançados da tecnologia, equilíbrio e beleza como resultado dos fenômenos apaziguados no interior do globo. Então, com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, a gente espera que essas calamidades, essas atrocidades, elas diminuam. Vamos lá. Sucede que supergigantes internos no planeta despertam no letargo em que se encontram temporalmente e assumem o comando da anarquia e da desordem. Letargo, letargia e inércia. Incontáveis escombros de outros que se consumiram em choque formidando com a massa instável se diluíram ao impacto dos tremendos e sucessivos choques. As gloriosas edificações humanas organizadas para resistir ao rigor do tempo fremem ante os terríveis vendavais que sacodem de todos os lados. Então, as construções mais mirabolantes que vocês podem imaginar, bate um sopro de vento de uma tempestade, cai. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente faz achando que nós somos o máximo, na verdade a natureza e a vontade de Deus, ela acaba se concluindo em cima de tudo aquilo ali, pode derrubar com sopro, né? Então, aqueles que acham, eu fiz algo Titanic da vida, né? Então, mais vale ter um barquinho que é leve, ande lá nas ondas e consegue chegar até a praia do que um Titanic todo poderoso que afunda. Eu acho que é isso aqui que o texto está querendo mostrar para nós. A ufânia, o orgulho de casta e de raça, o poder de qualquer origem mudam de mãos a cada momento. Então, desde que o mundo é mundo, né? A tribo mais poderosa é aquela que tem mais armamento, mais soldados, mais pessoas dispostas a lutar pelo que é seu. Então, casta, religião, raça, a cada momento a gente tem um no poder, né? Ora, na África, os negros mandaram na África por tanto tempo, né? Que eles são típicos de lá. Aí vem um homem branco, toma o poder da África e manda em todos os negros de lá. Então, a questão de religião, a toda poderosa igreja católica mandava no mundo inteiro. Roma era a mais temida do mundo inteiro. E hoje, quem é que manda no mundo inteiro? Então, as coisas elas vão se mudando de tempo em tempo, né? Elas sofrem transformações de tempo em tempo, dependendo da mão de quem ela está. Mas ainda que esteja na mão de um homem, não tem nada acima de Deus. É isso que eu acho que o texto está querendo dizer até aqui. Os milhões de miseráveis que sobreviverem ao caos constituirão as infinitas caravanas de esfaimados, que têm fome, esfomeado. Por que ele já não escreve esfomeado, né? Os milhões de miseráveis que sobreviverem ao caos constituirão as infinitas caravanas de esfomeados de paz e luz, devorando-se como chacais inclementes. Perguntar-se-á: qual o resultado dos milhões de anos de construção e de destruição de nações que dormem ao sono multimilenar, aparentemente sem qualquer plausível destino? Tudo a vida tem modificado no passar ininterrupto dos tempos, né? Então, tudo sofre transformações. Há uma busca inimaginável que move o universo na direção de um destino. Então, nós temos um destino a chegar, né? Cada qual de uma maneira diferente, mas a gente tem um lugar esperando por nós lá, né? Procura-se entender o passado como se nele estivesse a chave da incógnita de si mesmo. E este responde com inabordáveis manifestações que pairam soberanas dominando o cenário cósmico. Então, muita gente vai buscar, né? Eu fiz faculdade de História. E os professores de História falavam, é necessário entender o passado para se construir o presente, para se fazer um futuro diferente.
Ótimo, concordo, assina embaixo. Mas tem gente que vive de passado. E quem vive de passado é museu, né? Nós não precisamos ficar arraizados lá no passado. O passado serve como degrau. Nós subimos aquele degrau, estamos no presente. Então olha lá para trás, do tipo assim, fiz isso, deu certo, beleza, vou fazer de novo. Fiz isso, deu errado, não faço de novo. Então o passado ele serve de aprendizado, não para a gente ficar presa nele lá o tempo todo. Né? Eu tive um problema no último relacionamento em relação a isso. Né? Eu tive 4 namoros, namorado sério, depois que eu fiquei viúva. Eu tô viúva há 18, 19 anos, mais ou menos. Eu tô até perdendo a conta porque, como eu acabei de falar, né? Passado, passado. Amo meu marido até hoje, com toda a força, com todo o amor do mundo. Mas não fico gravando cada coisinha que se passou nesses 18, 19 anos, comemorando o dia da morte dele, comemorando o dia que a gente... Não, é um amor que tá aqui, que dá espaço para outro amor, lógico, né? E eu nunca vou ficar comparando aquilo que eu tive com meu marido com a nova relação. Mas os 4 relacionamentos que eu tive depois foram experiências também. Também não vou ficar com os 4 aqui dentro, né, esperando chegar o 5º. Não. Com um eu aprendi uma coisa, com o outro aprendi outra coisa, com o outro aprendi outra coisa, e com o último, né, que tá mais recente, eu falo, eu aprendi o quê? Que aquela pessoa não estava preparada para um relacionamento novo. Porque ele estava vivendo totalmente o passado. Então ele carregava dentro do nosso relacionamento os filhos, tudo bem, filho é pro resto da vida, mas deixando os filhos influenciar no nosso relacionamento. Eu não tive filho com ele, então eu não tinha que ficar ali presa àqueles filhos, à vontade dos filhos dele, né? Ele trouxe para dentro do relacionamento a ex-mulher. Ah, não, mas eu só falo com ela coisas sobre as meninas. Não. Chegar ao ponto de você estar passeando com a pessoa, a ex-mulher pegar e mandar uma mensagem e falar assim, ó, pega a sua filha que tá na casa não sei de quem e leva para não sei da casa de quem. Aí a pessoa vira pra ex-mulher e fala, tá bom, daqui a pouco eu faço isso. Aí eu olho pra pessoa e falo, pô, mas nós estamos passeando. Você vai me deixar aqui no meio do passeio e vai lá resolver isso? Não, a gente vai junto. Eu falei, mas qual foi a parte que você chegou em mim e falou assim, Patrícia, dá pra ir junto resolver tal pepino? Ou seja, a pessoa me colocava no meio do passado dela ali e eu tinha que arcar com aquilo, se eu quisesse ficar com ele, né? Então, a pessoa voltou lá do interior, veio morar aqui, perto da onde ele trabalhava. Aí ele tinha que ir lá na casa dessa pessoa para pegar a filha, para levar na escola, buscar na escola, trazer para casa dessa pessoa. Ele tinha que participar de festa com essa família. Eu falei, pô, peraí, você não separou, você só não tá dormindo com ela. Então, o passado atrapalha o presente às vezes, quando a gente está muito arraizado nele. É isso que eu quero, né, dar o exemplo. Isso serve para serviço, isso serve para relacionamento entre amizades, isso serve para tudo. Eu estou dando um exemplo que eu passei na pele. É horrível você estar com uma pessoa que ao mesmo tempo está dentro daquela família que ela não deixou. A família se separou dela, entre aspas, por conveniência. Mas quando precisava, pegava ele e enfiava lá dentro daquela família de novo. E eu que estava com ele, naquela nova oportunidade, eu tinha que me enfiar naquela história também. Então o passado atrapalha muitas vezes. Nessa situação, então atrapalha demais. Tanto é que o relacionamento acabou, né? Chegou no limite. Eu ajudando a pessoa e a pessoa ajudando a família. Falei, não tem cabimento isso? Peraí, eu tô te ajudando financeiramente e você tá ajudando financeiramente a família. Que legal, né? Aí, pô, pelo amor de Deus, chegar a esse ponto, falei, agora tá escrito trouxa aqui. Não, não dá. Aí eu parei, por mais que eu gostasse daquela pessoa, tive que parar, né? Porque a pessoa estava me fazendo de besta. Então, o passado, às vezes, está tão enraizado na gente que a gente não percebe. A gente faz aquilo com naturalidade, a gente acha que aquilo tudo é normal, que o outro que está entrando na vida da gente tem que aceitar, porque não tem nada demais. Passado é passado. Agora, quando a gente pega lá no passado, por exemplo, eu estudei História, me formei em História, USPB, Educação Moral, né? Geografia. Aí lá no passado eu estudei e aquilo ali me trouxe uma bagagem para ser uma professora consciente, reflexiva, aquela pessoa que mede o que vai passar para o teu aluno, quais são as ideias que você pode não passar, o que você faz o teu aluno crescer. Então eu estudei aquilo, faz parte do meu passado, mas me trouxe experiência, me trouxe conhecimento para produzir coisa melhor. Aí beleza, né? Então a gente tem que notar bem as diferenças aí. O passado, o que ele está fazendo com a gente, principalmente em relação ao que a gente vai fazer com as pessoas devido ao nosso passado, né? Então o homem sofre essas influências o tempo todo e a gente tem que ter o discernimento.
até onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar nesse passado. Hoje eu amanheci com uma saudade danada do meu pai. Meu pai faleceu, tem 1 ano que ele foi embora. Só que eu sou espírita, kardecista, então eu não acredito em morte. Poxa, peraí, mas o meu pai foi embora e eu tô cultuando o passado? Não, eu tô cultuando mais do que o presente, porque meu pai está comigo o tempo todo. Eu sinto a presença, eu sinto o abraço do meu pai. Então esse passado, que não é passado, ele me faz bem e não interfere na vida de ninguém. Então a gente tem que ver tudo que está lá no passado, que a gente está trazendo para cá, para ver se interfere na nossa vida com o outro ou não. Se faz a gente se tornar uma pessoa melhor ou não. Porque senão a gente vamos para a frase lá, quem vive no passado é museu. Ponto. Então o passado, ele serve para aprendizado, não serve para a gente ficar preso nele, né? Pensa-se que do entendimento do ontem se possa concluir pelo convulsionar do hoje, na sua monumentalidade desconhecida. Será que do entendimento do ontem se poderá compreender a ciclópica realidade de tudo? Ambições e sonhos humanos, loucuras do ego e esquecimento das leis divinas pronunciam futuras calamidades, convidando o ser humano a submeter-se aos impositivos que escapam ao pensamento atual. Apesar disso, o ser humano sorri, disfarça, vive a tragédia do seu processo cada vez mais sóbrio. Então, apesar de tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que sorrir, né? O ser humano tem que rir da desgraça mesmo, em outras palavras. Por quê? Porque meu pai mesmo falava para mim isso. Se rindo perante as dificuldades já tá ruim, imagina se você não sorrir. Aí fica pior ainda, né? E fica mesmo, viu, gente? Porque o mau humor da gente, ele é contagiante. Difícil alguém falar assim, nossa, a sua alegria me fez bem. Mas se você ficar de mau humor, as pessoas vão falar assim, putz, não dá para chegar perto daquela pessoa. Tá sempre de mau humor, né? Não padece dúvida, porém, que de todos esses acontecimentos soberanos surgirá a excelsa luz do amor celestial, propondo a felicidade eterna da vida. Para onde caminha a humanidade? Para onde vocês acham que nós estamos indo? Esses são dias de tormentas e angústias em que há predominância da sombra, resultante da ignorância das leis universais, com a terrível presença do medo, da cisânia, que é a falta de harmonia, da própria pequenez do ser presente. Nele, entretanto, estão as sementes divinas da criação, na sua condição também de co-criador como membro atuante do existir. Então, quer dizer, não é só Deus que cria, nós somos co-criadores. Tem um monte de coisa que está aí em volta que nós somos os causadores, né? Então, tudo que a gente faz tem em volta. Tem muita coisa que acontece na sociedade, no mundo de hoje, que a culpa não é de Deus, não foi ele que criou. Fomos nós, como co-criadores, que criamos, né? Nos mais diversos períodos do planeta terrestre em que a vida se apresentou organizada em sociedade, mesmo que bárbara, vieram ter conosco espíritos de elevado nível a fim de estabelecerem as metas morais que deveriam acompanhar o desenvolvimento espiritual. E não faltaram até o momento os grandes missionários da evolução. Então, voltando àquele texto de ontem. Sempre que existem algumas coisas ruins em volta, também tem bons espíritos, boas pessoas para poder equilibrar, né? Acontece algo de ruim, mas vem alguém e tenta puxar aquilo de ruim por favor, né? Para ficar igual, para equilibrar. O bom e o ruim, eles acabam caminhando lado a lado, né? Um faz uma coisa ruim aqui, o outro vai lá e limpa e faz uma coisa boa. Então, sempre vai ter isso dentro da evolução do nosso planeta. O seu objetivo é a conquista de si mesmo, a autoiluminação, a vitória do Deus interno, jacente em tudo e em tudo presente. Então, a sua conquista é a conquista de si mesmo. Você não tem que melhorar o outro, você não tem que melhorar o universo em si, mas primeiro você. Dentre os incontáveis apóstolos do bem e do amor, Jesus se destacou em razão da sua elevação, que o torna o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para servir-lhe de modelo e guia. Então, quer saber se você está fazendo o que é certo? Olha para Jesus. Quando você for fazer alguma coisa, você fala, se Jesus estivesse aqui agora, o que ele faria? Simples assim. Você está casado, você está namorando, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um irmão, você tem um amigo. Essa pessoa com quem você está lidando no dia a dia faz algo que te desagrada. O que Jesus faria com aquela pessoa? O que Jesus ensinaria para aquela pessoa? O que Jesus sentiria em relação àquela pessoa? Então vamos pensar em Jesus nessas horas. É difícil? Muito. Porque ele era o cara mais perfeito que passou na Terra. Então ele muitas vezes perdoaria e a gente não consegue perdoar.
ele conversaria, tentaria mudar o pensamento, a atitude daquela pessoa? A gente não vai conseguir, porque a gente é tão imperfeito que a pessoa vai falar, quem é você para falar isso para mim? Né? Então, a gente, pela falta da moral, pela falta dos princípios, às vezes a gente não tem o apoio, o respeito das pessoas que estão em nossa volta, né? Eu falo assim, sou chata, sou sistemática, sou errada, erro pra caramba, mas tem coisas que eu faço que eu tenho moral, né? Onde eu chego, ninguém me chama de Patrícia. Onde eu chego, assim, que eu falo lugares estranhos, né? Um comércio, alguma coisa assim. As pessoas me chamam de professora Patrícia. E aí a hora que o sorriso veio até aqui. Porque valeu a pena meu pai ter pago o magistério para mim e a faculdade por tantos anos, sofrido tanto para pagar esses estudos para mim. Que eu falo, eu estou honrando o nome do meu pai. Foi ele que me deu esses estudos, foi ele que me deu condições de ser a professora Patrícia. Minha missão está mais do que cumprida em relação à sociedade, em relação ao meu pai. Eu estou honrando o nome do meu pai. Quantos de vocês podem falar isso? Quantos de vocês podem falar assim, hoje eu sou um médico, um doutor, um engenheiro, um faxineiro, um lixeiro, mas porque meu pai me formou, porque meu pai lutou por mim e eu estou honrando o nome do meu pai. Então eu fico muito contente, não por, eu sou a professora para ter grande porcaria, mas porque eu tenho aquela moral. Agora vai a Patrícia dar uma lição de moral em alguém. Quem é você para falar isso? Agora, quando entra a professora Patrícia para dar lição de moral, aí a pessoa fala, ela tem moral para isso, né? Então, é gostoso a gente saber disso. Não que a gente é o dono da razão, mas que a gente tem moral. E as pessoas em volta, às vezes, são obrigadas a nos engolir. Porque fala, não, essa daí estudou, essa daí sabe do que está falando. Vem alguém conversar comigo sobre educação. Vai ter que saber conversar. Porque eu fiquei no meio de gente que não entende até hoje o que é educação. E eu lutei. Sabe aquela conversa que nós tivemos em outros vídeos? O vendaval vem lá, a manada toda pelo vendaval, e a gente tem que ir pelo lado contrário, às vezes, muitas vezes sozinho, mas segurando na mão de Cristo e falando, não, eu tô certa. Foi isso que a Patrícia viveu dentro da educação. E eu não me arrependo, não. Fiquei doente, fiquei estressada. Foram mais de 32 anos enfrentando esse vendaval. Mas eu tenho aí alunos formados, que estão se formando, e que ligam para mim e falam, professora, vou me tornar advogado. Professora, eu sou enfermeira. Professora, eu sou jogadora, né? Eu tenho a Jaqueline, que está seguindo agora, mais do que nunca, né? A questão do futebol através de uma amiga minha, a Eliane, que tem um projeto muito bonito, o ArtGo, aqui em Itaquá. Então, a Jaqueline era uma aluna que na sala de aula não produzia nada. Aí, quando eu consegui descobrir que o negócio era futebol, eu comecei a investir nessa menina, joguei na mão da batata quente na mão da Eliane, a Eliane desenvolveu essa menina de vez e hoje ela joga sozinha, não precisa nem do time mais, que a Jaqueline é excelente. Quando ela dá notícia para mim, eu fico toda orgulhosa dessa menina, que era uma menina que não abria a boca na sala de aula, não conseguia se desenvolver de forma nenhuma. E hoje tá aí dando alegria para nós, né? Então, poxa, missão cumprida. Quantos de vocês podem falar missão cumprida? Graças a Deus eu posso. Tem muito aluno meu, graças a Deus, que eu posso falar. O Alan tá fazendo TCC, daqui a pouco é um advogado ou um delegado da Federal. A esposa dele já é uma advogada. São crianças que eu vi com 8, 9 anos de idade e que hoje estão aí, fazendo a vida valer a pena, transformando tudo, né, em benefício próprio e em benefício do outro, que é o que o texto vem mostrar pra gente. Apesar das dificuldades, sorria, gente. Vamos sorrir pra vida que ela sorri pra gente. Amanhã eu continuo, que o texto é longo. Beijo.